Sejam todos bem-vindos aqui à Liga Apologética. Faz um tempinho que a gente não fazia umas lives e tal, mas problemas técnicos, correria e tal. Mas hoje retomo as lives, trago aqui um convidado, um velho amigo, já o Capitão Barba Fosca, né? Ramon Gomes, nosso professor de língua portuguesa. Então, assim, não vou indicar nenhuma rede social dele porque ele não é youtuber. Tô convencendo ele a virar youtuber, mas não dá, cara, não dá. E Barba Fosca, cadê os nossos livros, né? Os seus livros? Cadê os seus livros? Estão todos. Tá aí o senhor com um quarto branco. Tá muito minimalista. Cadê os livros? Os livrão lá, a gramática do Aterópteros, a gramática de Multimilligan, Liddell Scott. Cadê os dicionarão aí, bicho? Eu tive que transferi-los. Uma boa noite a todos, um feliz sábado a todos aqueles que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir e nos assistir. Que se lasque. Não, e que irão nos assistir depois, né? Feliz sábado a todos, graça e paz. Eu tive que transferir os meus livros para o corredor aqui ao lado, então quase toda a minha biblioteca está aqui ao lado, e acima de mim há uma prateleira repleta de livros de grego e inglês também. Né? E eu fiquei sabendo que o senhor está querendo começar letras em inglês, né? O senhor já é professor de língua portuguesa, agora inventou de querer fazer letras em inglês para dar aula de inglês também, né? Sim, sim. Eu darei início à minha segunda graduação agora em agosto, se Deus nos permitir, com a graça de Deus, é claro, que tudo é permissão divina, e vamos continuar aumentando o nosso conhecimento, né? E colocar o conhecimento a serviço do reino do eterno. Hoje o papo é um pouquinho mais livre, tá, gente? Então sintam-se ali livres para perguntar qualquer coisa para nós. Sintam-se à vontade aí. O tema hoje é livre. Hoje só trouxe aqui o nosso Ramon aqui, que ele falou, né? Pode dar o link aí que nós faz a live aí e desce a paulada em quem tem que descer. Então, vambora. Então, aproveitem aí que temos um convidado que tem conhecimento, cara. O Ramon manja de grego. Se você não viu nenhuma das lives dele ainda, vai no Lepirato /Rala, vai aqui na Liga, tem live que a gente entrevistou ele. Ele já é conhecido aqui. Eu falei para ele, se você já fosse youtuber, eu já tinha trazido você aqui para a Liga para se tornar membro. Mas você não grava vídeo, pô. Se você gravasse vídeo aqui, ó, chibata no lombo dos hereges. Chibata no lombo dos hereges. Mas, Ramon, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você sabe sobre essa treta que a gente tem internamente da igreja de pré e pós-lapsarianismo? Você já deparou com alguma problemática? Já viu alguma coisa ou não sabe de nada? Assim, nunca tive problema com isso? Sigo minha vida. Como é que é? Não, eu nunca tive problema com pré-lapsarianismo, pós-lapsarianismo, eu nunca tive problema. E eu também nunca me adentrei a um estudo profundo nessa questão teológica. Eu ainda não tive problema com isso. Posso ter no futuro. Os problemas que eu encontrei, doutrinariamente falando, foram os seguintes: a negação da divindade de Jesus Cristo, a negação da pessoalidade e divindade do Espírito Santo, a questão do nome, do nome, se é Jesus ou é Yeshua ou Yahoshua. Eu tive também essa problemática. A problemática contra a negação da triunidade divina, também tive essa problemática. A problemática de que a palavra de Deus ela foi modificada, existem alguns trechos que foram modificados para tentar apoiar algumas heresias, como, por exemplo, Trindade, etc, etc. Principalmente, eles batem na tecla de Mateus 28, verso 19, que aquele verso dizem algumas pessoas que não consta dos originais, né? Mas esse verso consta, sim, dos originais, batizando em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está lá no original.
E também a negação de Ellen White como serva do Senhor, como profeta, né? Eu também já me deparei com isso também. Barba Fosca, tem dois temas aí que você então mencionou que eu quero extrair. O primeiro seria a adulteração da Bíblia, mas você mencionou Ellen White. E já que estamos num canal adventista, que tem um público adventista, Ellen White, profeta ou não? Qual que é o problema da gente dizer, não, Ellen White foi profeta, beleza. Qual que é o problema de dizer isso? E qual que é o problema de dizer que Ellen White não foi profeta para um adventista? Ficou clara essa Sim. pergunta dupla? Sim. Existe uma problemática em dizer que Ellen White foi profeta e também existe uma problemática em dizer que ela não foi profeta. Disserta um pouco para a gente aí. A Bíblia fala que nos últimos dias, vamos abrir a Bíblia, né, que é melhor do que uma pessoa falando, né? Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Em Atos capítulo 2, verso 16 em diante, diz o seguinte: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. O próprio profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou essas palavras, e essas mesmas palavras foram usadas no discurso de Pedro, discurso esse inspirado também pelo Espírito Santo, que resultou em quase 3.000 pessoas batizadas, ou seja, quase 3.000 almas. A alma é o ser humano, ser vivo. Né? Então, aqui a Bíblia diz que nos últimos dias o povo de Deus seria acompanhado por esta inspiração da parte de Deus e o povo de Deus teria esse espírito da profecia. Então, biblicamente falando, a Bíblia fala que o povo de Deus teria esse dom. Não somente esse dom profético, mas também outros dons, todos cooperando para a expansão do reino de Deus, para que as pessoas possam saber que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, é o nosso Senhor e Salvador. Então, tudo isso para o benefício do Evangelho eterno, para que as pessoas possam aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Então, todos esses dons estão distribuídos, inclusive o dom profético para os últimos dias. A Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 17, é um texto que todos nós basicamente temos, capítulo 12, verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui nós temos no livro de Revelação ou Apocalipse, um livro, 95% desse livro é simbólico, e aqui nós temos um simbolismo, dragão, se nós voltarmos a alguns versículos, chamado grande dragão, antigo serpente, chamado diabo Satanás. Ele irou-se contra a mulher, essa mulher aqui, em profecia, é a igreja, o povo de Deus, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, ou seja, o remanescente. E esse remanescente, quem são eles? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardam não para serem salvos,
mas guardam porque amam tanto a Jesus Cristo, que porque Jesus deu a sua vida para nos salvar na cruz do Calvário, que o resultado dessa salvação pela graça em Cristo são as obras, são as boas obras. Que obras são essas? A guarda dos mandamentos, como consequência da salvação pela graça em Jesus Cristo, por amor a Cristo. Incluindo o quarto mandamento, que tem lá, dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Zahor et Yom HaShabbat, que é lembra-te do dia do sábado para santificar. Então, além dos 9 mandamentos que a cristandade guarda, nós guardamos também o sábado, porque está dentro do mandamento. E esse dia maravilhoso que Deus nos proporcionou de 24 horas de alegria, nós temos um dia que nós temos 24 horas com Deus. Que dia maravilhoso é o sábado. Então, esse povo tem uma dessas características, guardam todos os mandamentos, e a outra característica é o testemunho de Jesus. Se nós andarmos um pouco no livro de Apocalipse, no capítulo 19, o verso 10, diz o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a característica desse remanescente, dessa mulher, que o inimigo está irado, são aqueles que honram tanto a Jesus Cristo, que guardam os seus mandamentos por amor, incluindo o sábado, e tem esse espírito da profecia. E nós cremos, nós adventistas do sétimo dia cremos, que esse espírito da profecia recaiu sobre uma jovem, Ellen Golden Harmon, que depois que casou com James White, e ela ficou conhecida como Ellen Golden White. Então, nós cremos sim nesse dom profético que o Espírito Santo concedeu e usou uma serva dele, Ellen Golden White. Perfeito, perfeito. E aproveitando essa deixa, ainda dentro desse tema, temos uma problemática interpretativa, porque Ellen White, ela teve uma visão que ela viajou por um lugar que tinha uma porrada de lua, que tinha uns anéis, chegou lá, bateu o maior papo com Enoque, e Enoque falou, salve, Heleninha! E aí, quando a Ellen White voltou e contou a visão e ela descreveu, algumas pessoas disseram assim, é Saturno! É Saturno! É Saturno! E aí, até agora, tem alguns apologistas dizendo que é Saturno, que ela disse que estava em Saturno. Barba Fosca, tem algum escrito de Ellen White, dizendo que eu, senhora, Nossa Senhora White, estive em Saturno? Olha, eu já li vários livros do Espírito Profecia, inclusive eu estou terminando de ler a série Spiritual Gifts, eu estou no volume 4, né? Lendo em inglês, viu, pessoal? Porque não foi traduzido ainda para o português. E li vários e vários livros dela, mas nunca, nesse caso aí, que ela teve essa visão mesmo, mas ela nunca disse que foi Saturno. E outra coisa, eu conversando com um amigo meu, cientista, ele disse algo muito interessante. Quer dizer, infelizmente já falecido, ele diz o seguinte, seria muita pretensão nossa e pequenez da nossa parte achar que Deus, o Criador, com um universo de trilhões e trilhões de galáxias, muito maiores do que a nossa, ter criado apenas um planeta com vida. Né? Não, vida existe fora da Terra, né? Você tem os anjos, você tem Enoque, você tem Elias, nós entendemos que tem Moisés, o próprio Jesus. Todas essas pessoas são pessoas, seres humanos que vivem fora da Terra. E eles não estão vagando no espaço assim. Não, eles estão em algum lugar.
E esse sim, lugar tem que ter água, tem que ter oxigênio, tem que ter... sim. Não sabemos que planeta é esse, qual a distância, a localização, mas com toda certeza não é Saturno. Com toda É, certeza. Primeiro, ela nunca falou Saturno, ela nunca disse. E outra coisa, o único planeta com vida é o nosso. No nosso sistema solar, né? Agora os outros aí ninguém pode falar nada, né? Agora, o nosso grande Deus é tão maravilhoso que eu tenho certeza que ele não criaria apenas um planeta em todo o universo com vida. Já pensou, esse único planeta caiu? Já pensou? Que coisa, né? Então, devem existir centenas e centenas de planetas com vida, seres humanos, mas, creio eu, sem pecado. ou até com Saiyajins, né? Que quando dá a lua cheia, eles viram um macacão gigante. Realmente, essa sua fala vem bem para descontrair o ambiente, viu? Não, imagine, planeta, sistema solar. O Sol nosso é o quê? A quarta maior estrela descoberta, né? O Sol é a quarta maior estrela. É o quarto maior astro do universo descoberto por nós, seres humanos. Dentre as bilhares e bilhares de galáxias que existem. Eu não sou cientista, eu tô nem aí para ser assim, nesse sentido de ficar pesquisando astrologia. Eu tô mais preocupado em estudar grego e um pouquinho da nossa história. Então, essas questões aí eu deixo para outras pessoas trabalharem. Tá? Então, mas assim, concordo com você. Agora, uma coisa que eu achei muito engraçado, teve um videozinho que eu acabei acompanhando de um certo apologista, né? Dizem que é um dos grandes apologistas aí do Brasil. E é interessante que ele tentou, o Ramon, você não vai acreditar. Se você ver o vídeo do cara, você vai ficar tão puto quanto eu fiquei. Ele tentou comparar a nossa visão que a gente tem de extraterrestres, de vida fora da Terra, com ETs e OVNIs. Ele tentou jogar a gente, né, na mesma laia que a galera que acredita em ET Então agora nós somos ufólogos agora, né? Isso, ele usou essa palavra ufologia. Eu falei, cara, eu vou pesquisar o que é esse assunto. Aí quando eu fui ver que estava relacionado com OVNI, eu falei, não, mano, não, não é possível, cara. Não, eu não gosto de ficar indignado com as pessoas, mas quando se trata dele, eu fico assim, cara. Quando eu vou ver um vídeo dele, eu olho e falo, É mano. um cidadão que começa com M. E termina com Z. Uhum. O nosso querido Martinez. Um salve aí para você, Martinez, se estiver assistindo essa live aqui, ou se você assistir futuramente, ó. Um abraço e espero não te ver no Lago de Fogo. O pastor Martinez, ele é uma pessoa querida. Pelo que eu converso com vários adventistas, todos eles falam que gostam do pastor Martinez, né? Quer dizer, mesmo o pastor Martinez sendo aquele ferrenho apologista, né, contra a nossa igreja, mas todos compartilham em uníssono, gostamos do pastor Martinez. Mas sabe por quê, irmão? Isso não vem de nós, isso é dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele capacita aos seus humildes servos a respeitar as outras pessoas, mesmo que elas tenham opiniões contrárias, a amar até amar aqueles que vos amam é muito fácil. Agora, amar os vossos inimigos, esse que deve ser o nosso cardápio diário, né? Então, isso aí é proporcionado pelo Espírito Santo. E aquele que realmente é cristão, ele ama até aqueles que são inimigos, né? Porque ser cristão está acima de placa de igreja. Ser cristão é seguir a Jesus Cristo. Então está acima de placa de igrejas. Mas aí, responde o que você acha dessa comparação de nós com os ufologistas? Como é que
Você encontrou algum adventista que acredita no ETzinho de Varginha com o dedão grande, verde, igual aparece nos filmes do Steven Spielberg, ou não? Não, nunca encontrei. E eu tenho certeza que nunca vou encontrar. Não, não duvida disso não, cara. Estamos no Brasil, bicho. Estamos no Aí é? Brasil. Poxa, Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. poxa. Mas eu vou dizer o seguinte: um estudante sério das escrituras e, e do Espírito Profecia, ele não crê nessas coisas. Eu me lembro de ter lido alguma coisa, em alguma passagem do Eventos Finais, que Ellen White fala que no final dos tempos, os demônios, eles fariam aparições, como a gente entende hoje, assim, fariam aparições de naves, algumas coisas. Eu lembro de ter lido alguma coisa assim, mas eu não posso ter certeza, mas eu vou ler, eu vou reler o Eventos Finais, que é meu livro favorito de Ellen White. Não é nem o Grande Conflito, é esse livro meu favorito, Eventos Finais. Eu vou reler e vou trazer a citação. Se eu achar ela, ou se não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça careca aqui, né? Mas tudo bem. Ramon, um inscrito aqui, um companheiro perguntou aqui sobre a palavra raquia e sobre a terra plana. Né? O Anderson, deixa aqui, Anderson Urbano. Ele perguntou aqui, Jó 38,14, Jó 37, Amós 9, afirmam que a terra é plana como barro, sob o selo, coberta pelo domo. Não dá para fugir disso. Terra plana. O senhor acredita ou não? No próprio livro de Jó, fala da redondeza da terra. Certo? Mas ela pode ser plana e redonda. Nada diz que ela é plana e quadrada. Ela pode ser plana e redonda. A terra ela não é plana. Eu não sei onde é que as pessoas inventam essas coisas, sabe? Uma interpretação bíblica não é nem isso aí não é nem exegese, né? Isso aí é outra coisa, né? Mas vamos sair um pouco das escrituras e vamos para a ciência, né? Quantas fotos nós temos de satélites da órbita da Terra, né, mostrando a beleza que é o nosso planeta, né? Ele é forma arredondada, um pouquinho achatado nos polos, né? Esse é o nosso mundo, né? E o nosso mundo, desse mundo, existem milhares e milhares e milhares de mundos inabitados e alguns habitados. Né? Uma coisa que eu acho engraçado, sabe, Ramon, é que você olha para o céu, você vê o sol. O sol, ele é redondo. Sim. Você olha para a lua, ela é redonda. Se você acordar cedo, meter uma luneta nos olhos e ver o planeta Vênus, ele é redondo. Agora, me explica, tá? Por que a Terra seria plana? É porque eles querem que o planeta seja o formato do planeta Terra na dimensão daquela obra de ficção do universo bizarro lá do Superman, lá que a Terra é totalmente sem uma forma diferente. Eu não sei como é que eles criaram essas ideias. Eu não sei como. Agora eu quero complementar um pouquinho essa fala aqui, Anderson. Se a gente pegar todas as culturas antigas, nós vamos entrar num processo interpretativo. Aí a gente vai sair de ciência e nós vamos por um processo interpretativo histórico. Vocês têm alguém formado em história aqui, que sou eu, sou formado em história e teologia. Ramon Gomes é formado em letras, e o Ramon Gomes ele entende muito de literatura. E uma coisa que é muito importante, tanto dentro da teologia, da história e da literatura, é você entender o contexto em que uma obra foi escrita. Então, por exemplo, vamos pegar as culturas antigas, vamos contextualizar elas aqui. Você pega as culturas antigas. Os gregos, eles acreditavam que a Terra era sustentada pelo Atlas. Você tem um mapa chamado Atlas, por quê? Porque você tem um titã gigante que segura a Terra. Né? Ele foi obrigado a segurar a Terra, o Atlas. Você pega as outras culturas antigas, você pega, por exemplo, os hebreus.
Os hebreus usam a palavra raquia, aí dá a ideia de ser um prato plano e tal. Você pega... Outras culturas acreditavam também que a Terra era plana, não sei dizer quais, mas possivelmente os egípcios e por aí vai. Só que tem um negócio. Esses caras todos, eles não tinham matemática avançada. Eles não tinham luneta. Então, o que acontece? Se você abre a janela do teu quarto e você olha para a Terra, você vai dizer que a Terra é como? Ela é plana. Por quê? Você começa a andar por ela não, você não sente a redondeza dela. Você começa... é plano. Se você olhar... Então, eles tinham essa visão de mundo. Eles olhavam para o deserto e viam um puta desertão plano. Então, o que acontece? A mentalidade deles era que a Terra fosse plana. Só que, quando você tem a invenção do vidro, da luneta, você tem a questão dos cálculos matemáticos, você tem até gregos que fazem o cálculo e eles descobrem que existe uma esfericidade na Terra. O cara, ele pega, faz anotações do meio-dia num lugar e ele vai para o Egito e faz a medição de uma pilastra na Grécia, uma pilastra no Egito, e ele descobre que existe uma leve curvatura na sombra. Então, com isso, ele calcula e ele chega a uma conclusão de que a Terra não era plana. Então, assim, o que acontece? O que eu estou tentando dizer? No contexto deles, na ciência que eles tinham, nos limites humanos que eles tinham, era completamente normal eles acreditarem que a Terra era plana. Se acreditassem que a Terra era plana, era normal. Por quê? Porque eles não tinham luneta para ficar fazendo cálculo. Eles não tinham. Era o limite. Só que nós, a partir da Idade Média, com a invenção de luneta, cálculo matemático, descobriu que a Terra girava em torno do Sol, que a Terra não era o centro do universo, chega a cálculos de refração de luz, que pelo prisma, por causa do vidro, que não existia na Babilônia, que não existia na Grécia, graças a tudo isso, a gente pôde chegar e concluir: a Terra é redonda. A Terra é redonda. Entende? Agora, vamos lá. Eu, Adolfo Clair. A Terra é plana ou redonda? Para mim não faz diferença nenhuma. Se a Terra for plana, e daí? Se a Terra é redonda, e daí? Se a Terra for uma cumbuca, e daí? Um lado plano e outro lado redondo, e daí? O único problema da Terra ser plana para mim, Barba Fosca, é que o mundo está num sério risco. Por quê? Se um terrorista criar uma máquina que fura o fundo do mar, imagina um terrorista furando o fundo do mar e toda a nossa água vazar para o espaço. Né? Não, imagine o perigo que nós corremos. Um cara vai lá, cria uma puta maquinona lá, vai lá e fura o fundo do mar. Imagina os caras lá procurando petróleo, fura demais, fura, começa a vazar toda a água do planeta Terra. Mata o planeta porque simplesmente quiseram achar petróleo. Então, paremos de produzir petróleo na Terra plana, pelo amor de Deus, porque corremos perigo. Sabe? Parece que eu estou brincando, mas não. Não faz diferença. Na prática, não faz diferença dizer que a Terra é plana ou redonda. Se a Terra é plana, se a Terra é redonda, que diferença faz? O Sol vai continuar nascendo, o Sol vai continuar se pondo, a gente vai continuar tendo estações, a gente vai ter gente passando fome, a gente vai ter gente precisando saber de Cristo. É uma discussão que, na prática, não serve pra porra nenhuma. Barba Fosca, fala um pouquinho aí, cara, que eu já falei demais. Deus faz algo tão bem feito, né? Por causa dessa leve curvatura que a Terra tem, que nós temos as latitudes, longitudes e diferenças de fusos, né? Nós estamos aqui e na Inglaterra são 4 horas a mais. No Japão, são mais de 12 horas a mais. Então, aqui é de noite, lá é de dia. Eu tenho um colega um conhecido, um amigo que eu fiz através de um grupo de diálogo, o grupo Só Verdade Bíblica. Um abraço aí a todos os membros do grupo Só Verdade Bíblica. Ele mora na Namíbia. Lá são 5 horas a mais. Então,
isso é a beleza, né, da criação de Deus nesse mundo esférico que nós vivemos, né? Então, nós temos essa beleza de fusos diferentes, né? Aí a pessoa pode observar o sábado, né? Quando um está terminando de observar o sábado, o outro está entrando no sábado e assim sucessivamente. Então, a Terra é do jeito que ela é redonda, ligeiramente achatada nos polos, ela tem um pequeno curvado, assim, alguns graus, né? Para a direita, e aí nós temos as estações, nós temos os dias, meses, anos, etc. Tudo como Deus criou no princípio. É claro que com uma grande diferença, né? Após o dilúvio, nós tivemos uma grande mudança no relevo da Terra e também nos continentes, né? O dilúvio foi assim algo muito extraordinário que mexeu com todo o relevo da Terra, mexeu com tudo. Acabei de ter uma ideia. Que tal a gente ir até na borda da Terra e mijar para fora? O que aconteceria? Rapaz, eu vou dizer o seguinte: vamos teorizar aqui. Se nós formos em linha reta, nós vamos dar a volta ao mundo e parar no mesmo lugar que nós estamos aqui. Só isso. É assim, esse assunto acho que já está batido, né, de terra plana, tem Não muita gente adianta a falando. gente. Olha, o pastor Michelson Borges já lançou inúmeros e inúmeros vídeos sobre esse assunto, né? Acho que nós estamos comentando aqui em respeito ao rapaz que fez a pergunta, né? Não, mas um aspecto que eu queria extrair do senhor, o Ramon, é a questão da literatura, né? Porque se a gente pega as culturas antigas que acreditavam em terra plana, cada um acreditava que a Terra era suspensa. Se eu não me engano, os hindus acreditavam que a Terra era suspensa por duas colunas ou por um elefante, alguma coisa assim. Imagine, o planeta Terra era sustentado por um elefante que ficava vagando no meio do nada. Dois elefantes e sustentados em cima de uma tartaruga mega gigante, né? Então é uns negócios que, se a gente fosse basear na Terra plana com as culturas antigas, a gente vai cair num erro muito grande. Por quê? Porque eles não tinham cálculo matemático, eles não tinham vidro, processo de vidro, criação de vidro. O vidro permitiu que a gente visse as estrelas mais de perto. O vidro permitiu que a gente conseguisse. E os cálculos matemáticos também permitiram que a gente pudesse imaginar. A evolução da ciência moderna, ela surge na Europa. É claro que os números árabes começam com os árabes, alguns cálculos matemáticos com os egípcios, pelo número pi e tal. Eu não sou professor de matemática. Tranquilo. Extremamente tranquilo. Só que tudo isso foi reunido na Europa e lá se desenvolveu a questão cultural. Não é à toa que nós estamos num país na América, não sei quantos quilômetros da Europa, e nós falamos que língua? Português. Por quê? Porque foi o português que colonizou aqui. Tem outros lugares que é inglês, francês e espanhol, por quê? Porque foram outros que colonizaram. Né? Então, é isso. Não tinha um cálculo matemático, gente. A gente tem que contextualizar, a gente tem que analisar. Opa, peraí. Até 1920, os médicos receitavam cigarro para os pacientes para eles ficarem mais calmos. Imagina você chegar lá no médico, lá, Ramon, você está muito estressado, Ramon, vai lá, fuma um Marlboro aí que vai resolver teu problema. Aí depois de 1920 eles descobriram que o cigarro deixava o paciente mais estressado e gerava problemas de saúde. Aí começou-se um processo de não fumar. Então, olha que louco. Né? Na década de 30, Ramon, era vendido cocaína na farmácia, pô. Você ia na farmácia e comprava cocaína.
Olha, no Brasil, se eu não me engano. Hoje não mais. Então, existem certos fatores científicos que eram utilizados no passado que não são mais hoje, né? Doenças como a lepra. A lepra não tinha cura. A lepra era vista como uma maldição de Deus na Bíblia. Hoje a lepra tem cura. Ela até mudou o nome, hanseníase e tal. É. Outra coisa que nós temos que entender, a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que a Bíblia contém é necessário para a nossa salvação, para que nós descubramos que Jesus Cristo é o Salvador, é Deus, é o Senhor e que em breve virá pegar o seu povo. A Bíblia não é compêndio científico, certo? Não foi feita com esse intuito. Então, a Bíblia tem tudo o necessário para que nós saibamos e conheçamos acerca desse grande Deus que é tão imenso que criou o universo, inclusive a Terra e tudo que nela há, e é tão maravilhoso que se fez pequeno, morreu numa cruz só para nos salvar porque nos ama tanto. E esse nosso grande Deus é que nós aguardamos a sua vinda, aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2,13. Perfeito. Mas, ô Anderson, quando você quiser, a gente junta uma grana e a gente vai até a borda da Terra, porque eu tô afim de mijar fora do planeta, cara. Eu tô cansado de mijar no meu planeta, eu vou mijar fora. Pensou? Meu xixi caindo em Marte? Cai na cabeça do ZTzinho lá, né? Coitado, né? Aí o Martinez vai ficar doido comigo se ele ouvir um troço desse, né? Eu vou mijar na borda da Terra pra acertar a cabeça do ETzinho. Pô, mas tudo bem. O senhor mencionou também sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Concordamos com isso, tá, Ramon? Concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Qual que é a sua posição sobre isso? A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos ver na própria Bíblia. Vamos lá. Vamos deixar a Bíblia falar, né? É bom que a Bíblia tem que falar. Aqui nós somos apenas humildes coadjuvantes, né? Na Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 em diante, diz o seguinte: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é inspirada por Deus, toda a Escritura. E se nós formos lá em segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou esses homens de diversas posições sociais, reis, governadores, escribas, contadores, pastores de ovelhas, governadores, pescadores, médicos, pessoas humildes ou não, a escrever a palavra de Deus. A Bíblia ela está dividida em duas partes. Nós temos o Tanar, Torá, Neviim, Ketuvim,
que nós aqui chamamos de Antigo Testamento. Nós temos 39 livros escritos em hebraico, aramaico, né? E o Novo Testamento, que é o Recaine de Atheke, escrito no grego koiné, são 27 livros. Esses 66 livros, daí a palavra Biblia, que é o plural de biblion. Biblion, livro. Biblia, livros. É uma coleção de 66 livros. É claro que o Tanar tem menos livros porque alguns desses livros que nós temos aqui em 2, lá no hebraico é só 1, etc. Mas nós temos 66 livros. Todos eles inspirados pelo Espírito Santo, com uma finalidade, para que nós conheçamos esse grande Deus que criou tudo e que abandonou tudo, morreu numa cruz só para nos salvar. Esse é o nosso grande Deus. A palavra, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o livro do Senhor, o livro do Eterno, é a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Outro fator importantíssimo que nós temos que frisar aqui é que é o único livro na face da Terra que ele tem capacidade de mudar vidas. Ele muda vidas. Isso não acontece você lendo Shakespeare, você lendo Homero, você lendo Camões ou qualquer coisa parecida. Os grandes literatos da literatura universal não mudem nada. Mas se você lê a Bíblia, você vai se tornar uma pessoa diferente. Sabe por quê? Porque abrindo as páginas da Bíblia, você encontra Jesus. E quando a pessoa encontra Jesus, a pessoa não é a mesma. A pessoa muda. A pessoa torna-se outra pessoa. É por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque ela, em todas as suas páginas, desde os Gênesis até Apocalipse, nós vemos a pessoa maravilhosa que é Jesus. E quando Jesus toca na sua vida e você permite, diz, Jesus habita em mim, você vai ser uma nova criatura. O velho eu vai morrer e vai nascer outra pessoa. Se antes você defraudava alguém, você não vai mais defraudar. Se antes você adulterava, você não vai mais adulterar. Se antes você xingar, você não vai xingar. Se antes você matar, você não vai mais matar. Outra pessoa, você vai retribuir o mal que talvez advenha para si, você vai retribuir com o bem. Porque Jesus está com você. E onde é que você descobriu Jesus? Na palavra dele, na Bíblia. Rapaz, depois dessa, vou deixar você tomar um golinho de água aí no banheiro enquanto eu respondo o Arley aqui, porque o rapaz ele fez a seguinte pergunta: os adventistas estudam tomando como base Ellen White e não ouvem ninguém mais. Que revelação, porque eu estudo com os adventistas há mais de 11 anos, desde o final de 2010. E uma coisa que eu descobri, que os adventistas estudam muitos assuntos fora de Ellen White. Deixa eu só aumentar minha tela aqui, tá, Ramon? Deixa eu só aumentar. Fique à vontade. Eu vou só... deixa eu só aumentar minha tela aqui. Pronto. Senhor Arley, tá vendo essa biblioteca aqui? A única coisa que tem de Ellen White, tá vendo aquela caixa laranja? A única coisa que tem de Ellen White é aquela do lado daquela caixa laranja e embaixo ali. É o que tem de Ellen White. O resto da minha biblioteca são dicionários, gramáticas, Novos Testamentos, comentários bíblicos, tá? Livros de história, filosofia, linguística, literatura. Semana passada eu comprei o livro O Cortiço, de Luiz Azevedo. Né? Muito bom. Eu comprei o Cortiço de Luiz Azevedo.
Tudo isso para melhorar meu português, para melhorar a minha maneira de me expressar e tal. E aí, eu chego e ouço uma coisa dessa, que os adventistas estudam tomando como base Ellen White. Sabe? Assim, o conhecimento que eu tenho de Ellen White é mais a minha esposa que gosta de pesquisar do que eu. Eu tenho mais de 1.300 vídeos. Vai lá no meu canal. Vai lá, Arley Ribeiro, no meu canal, Adolfo Euclair, e pesquise nos seus 1.300 vídeos, nos meus 1.300 vídeos, se tem algum estudo baseado em Ellen White. Talvez você encontre lá uns 2 ou 3 vídeos que eu menciono o grande conflito, né? Que eu menciono o grande conflito, há uns 2 ou 3 livros que eu faço indicação de profecia, que é do Uriah Smith. O Uriah Smith, em um momento ou outro, ele cita Ellen White. Mas você vai ver eu trabalhando dicionários de grego, trabalhando dicionários de hebraico, trabalhando crítica textual, manuscrito bíblico, história, interpretação de texto. E não cito Ellen White, não uso Ellen White. E aí, para você vir numa live no meu canal aqui e dizer que os adventistas estudam, mano, tem que ser muito burro, né, cara? Tem que ser muito hipócrita, cara. Você tem que ser muito burro e hipócrita. Desculpa. Ramon, o senhor é formado em língua portuguesa. O senhor na faculdade estudou só Ellen White? Olha, eu vou dizer o seguinte. Eu vou pegar o percentual de estudo bíblico, de estudo da Bíblia que eu tenho, e vou comparar com o percentual que eu já estudei Ellen White. 99% Bíblia e 1% Ellen White. Isso é porque eu já sou adventista há 31 anos, 32. E lê Ellen White em inglês, tá? O cara aí lê Ellen White em inglês. Spiritual Gifts, volume 3. Pois é. Sabe por quê? A nossa única regra de fé é a Bíblia. Não é porque eu sou adventista, eu estou querendo defender a minha igreja. Não, é porque realmente é a Bíblia. É por isso que eu sou adventista, que o Adolfo é adventista, que Michelson Borges é adventista. Eu vou citar aqui outras, porque a base da nossa igreja é essa aqui. Sola Scriptura, tota Scriptura. Outra coisa, a própria Ellen White fala, eu não me recordo passagem de Ellen White, infelizmente. Ela fala que a única regra de fé nossa é a Bíblia. Ela mesma fala, não uma vez só, não, várias vezes ela fala. Ela parece que falou no livro Vide e Ensine, Primeiros Escritos, não me recordo, e outros livros mais. Ela fala, a nossa regra de fé é a Bíblia. Outra coisa, nenhuma doutrina que a igreja tem se baseia em Ellen White. Nenhuma. Todas foram descobertas na própria palavra do Eterno. Então, nós, Adventistas do Sétimo Dia, cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé. E está no livro Nisto Cremos. Pega o livro Nisto Cremos. Está lá, primeira doutrina, né? Primeira crença da nossa igreja, que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé. Está lá. Perfeito. É simples assim. Agora, quem quiser falar outra coisa, pode até falar, mas que é uma inverdade. É uma tolice dizer aquilo que essa pessoa disse. Porque não é verdade. Simplesmente não é. Agora eu quero pegar aqui o Arley, ele fez um adendo. Ele disse, não, eu não estou dizendo em outros assuntos, estou dizendo no estudo de profecia. Vocês, adventistas, só se baseiam em Ellen White. Cara, você já leu o livro Interpretação Profética do Uriah Smith, Daniel e Apocalipse? Põe aí no YouTube, põe aí no Google, Daniel e Apocalipse, Uriah Smith. Leia o livro do Uriah Smith, que é um dos pioneiros da igreja adventista, e aí você veja as referências que ele cita. Ele vai citar Thomas Newton, ele vai citar John Newton, ele vai citar uma porrada de outros autores, vai citar Edward Gibbons, mas Edward Gibbons é no aspecto de história.
ele vai citar uma porrada de historiador, de outros intérpretes de profecia, que não eram adventistas, ele vai citar uma porrada deles, e assim, ele não vai citar Ellen White. Uriah Smith, eu não me lembro dele fazendo citação de Ellen White, mas se ele faz um pontinho ali. Outra coisa interessante... Só um pouquinho, Ramon. Não é só Ellen White. Eu estou falando do pioneiro, de um dos pioneiros, junto com Ellen White, ele não só citava Ellen White. Para você vir 180 anos depois dizer que os nossos estudos são baseados apenas em Ellen White. Se você lê João Calvino, Daniel de João Calvino, e você lê Isaac Newton, dissertação sobre as profecias, você vai ver que muito do que os adventistas dizem hoje, você encontra nesses dois livros, né? E assim vai. Ramon, desculpa. Não, eu que tentei me adiantar um pouco. Mas, é assim, a nossa visão profética é uma visão historicista. Então, nós tentamos ver o que a Bíblia fala. São símbolos. Os próprios símbolos, a Bíblia dá-se a entender que símbolos são esses. A própria Bíblia se auto-revela. Então, pega-se os símbolos, a Bíblia fala o que significam símbolos. Agora vamos localizar esses símbolos dentro da história. Então, essa é a forma que nós interpretamos as profecias. É a forma historicista, né? E temos aí, né, excelentes doutores. Inclusive, eu tenho aqui em mãos um livro maravilhoso que eu gostaria de aconselhar a todos vocês a lerem esse livro. Vou pegar, não está aqui, vou pegar na biblioteca. Com licença. Opa. Então, Arley, acerca de juiz investigativo. Eu vou falar para você, cara, eu não estudei o assunto com profundidade. O Ramon tá chegando, é a vez de falar dele. Aqui. Revelation of Jesus Christ, de Ranko Stefanovic. Aqui nem é Ellen White, não. Livro maravilhoso. Tá aqui, ó. Esse aqui é o livro que tem que ser lido. Mostra o bichinho de pé, assim, ó, mostrando a grossura do bicho. Ia, bichão, velho. Agora, infelizmente, Adolfo Clary, nós perdemos muito, infelizmente, quando nós não sabemos inglês, né? Nós perdemos muito. Pelo menos o inglês, né? Nós temos que saber. Pelo menos. Agora, pegando o gancho aí de Adolfo Euclair, o grego e o hebraico também. Seria bom. Nós estudamos isso. É Bíblia. É Bíblia. Estudamos Bíblia, as coisas relacionadas com a Bíblia. Então, antropologia bíblica, geografia bíblica, arqueologia bíblica, idiomas bíblicos. E tem pessoas que vão além, que estão num patamar além. Eu vou citar aqui o Barba Grossa, o Sérgio Monteiro. Barba Grossa, Sérgio Monteiro. O pastor Sérgio Monteiro está além. Ele estuda também, além de grego e aramaico, já a especialização, o doutorado dele é Antigo Testamento, no caso, ele é um linguista do Antigo Testamento. Ele também estuda as línguas correlacionadas, como o garítico, como o persa, como egípcio, o egípcio, e o copta, e aí vai. Meu amigo, é o que nós estudamos, né? Agora, cada um tem a sua preferência, né? Tem pessoas que preferem Antigo Testamento, tem pessoas que preferem Novo Testamento, tem pessoas que preferem arqueologia bíblica. Nós temos aí grandes nomes
da arqueologia bíblica, e um dos mais um dos maiores nomes, é porque é o que está em maior evidência, é o Dr. Rodrigo Silva, né? Um grande abraço para o Dr. Rodrigo Silva. É dos nomes de nome, né, da arqueologia bíblica, mas nós temos outros nomes também, né? Olha, cada um na sua área. E tem pessoas que são especialistas em espirituoficia também. Isso não é Vergonha para ninguém. Né? Mas cada um se especializa na coisa, mas a ênfase é a palavra de Deus, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé. Eu vou dar um testemunho meu aqui, Ramon, aqui para já meio que finalizar a live. O Arley, ele perguntou sobre o juiz investigativo. Eu não estudei sobre o juiz investigativo. Se o senhor quiser vir fazer uma live aqui explicando para nós o que é juiz investigativo, Ramon, vai ser um prazer. Mas eu vou ser sincero para vocês. Eu sou adventista sétimo dia simplesmente puramente por um fator. Eu já fui de igreja pentecostal, eu frequentei igrejas neopentecostais pequenas, e eram pequenas, então não existia uma estrutura de escola bíblica dominical, os irmãos eram humildes e tal. E eu acabei conhecendo, eu tinha um amigo que tinha voltado para a igreja, hoje ele não é mais, ele virou comunista. Ele sempre teve problemas nesse sentido. Mas aí eu acabei conhecendo os adventistas e acabei tendo estudo com os adventistas. Eu tive estudo com um cara chamado Claudinei, cara. Pense num baixotinho cabeçudo, um conhecimento absurdo, cara. Absurdo de Bíblia. Absurdo de Bíblia. E o homem que me carregou dentro da igreja adventista, além do Claudinei, foi um outro chamado Caio Roberto. Eu já fiz live com ele e tal. É um cara que me ajudou muito nos meus estudos, no meu intelecto, sobre trindade. Esse cara teve que me ouvir muito. Muitos questionamentos meus acerca disso. E o que acontece? Uma coisa que eu senti, a igreja adventista, ela enfatiza muito os estudos. Cara, eu venho de igreja neopentecostal e eu não sabia nada de Bíblia. Eu sabia alguma coisa de história, era um moleque de 19 anos de idade, eu sabia alguma coisa de 18, 19 anos de idade, eu sabia alguma coisa de história. E eu começava a comentar algumas coisas de história, os irmãos ficavam impressionados, como eu conhecia algumas coisas da reforma protestante, disso, daquilo. Eles ficavam de cara, como se eu tivesse um conhecimento absurdo. Quando eu cheguei na escola sabatina da igreja adventista, uma igreja que tinha 100 membros, quando eu cheguei numa escola sabatina, uma igreja de 100 membros, na sala de jovens, eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de falar, porque, mano, os caras que passavam a lição quando eu entrei na igreja adventista, os caras eram um monstro, mano. Os caras eram assim, eles começavam a comentar, eu olhava e falava, meu irmão, eu nem tenho o que falar aqui, cara. Se eu falar, eu vou tomar na orelha. E eu ficava quieto. Me lembro até uma vez que o cara chegou, o professor passando a lição, ele chegou e perguntou assim, Adolfo, o que você acha sobre isso? Eu fiquei tão paralisado, e eu sou um cara que falo bastante, eu fiquei tão paralisado porque eu falei, mano, se eu falar alguma besteira aqui, vai sobrar pra mim, cara. Vai ser uma paulada na orelha aqui que eu não vou levantar de novo. De tão profundo que era o estudo. Isso eu não estou falando de uma igreja grande, onde tinha doutor, onde tinha mestre, onde tinha pastor. Não, eu estou falando de uma igreja onde as pessoas comuns, eu, você, passam a lição. E, cara, é um conhecimento absurdo. Aí eu chego na internet e começo a ver que os caras têm uma visão completamente distorcida do que é o adventista, de como anda o adventismo. Né? E eles têm mesmo. Completamente distorcido. E olha, hoje eu estudo grego por causa de um adventista, mano. Salve, em memória de Pedro Apolinário. Eu li um livro dele chamado Explicação de Textos Difíceis da Bíblia. E por causa desse livro, eu não li o livro inteiro, assim, na época eu não li, eu simplesmente li o primeiro capítulo e falei, não, meu Deus, eu tenho que estudar grego, e daí eu comecei a estudar grego, simplesmente porque eu li um livro de um professor adventista. E o cara era bichão, fala aí, Ramon, o cara era bichão. Assim, sem palavras, muito bom mesmo. Não é à toa que ele
poxa, ele formou grandes doutores hoje, né? Paroski, Rodrigo Paró, Silva, Milton Torres. Acho Milton que Torres. foi aluno dele também. Então, nós temos que seguir o mesmo caminho, né? Nós temos que estudar mesmo, porque nós temos que estar preparados para dar razão à nossa fé. Então, nós temos que estar preparados. Agora, nós não vamos ser presunçosos, dizer, eu sei tudo. Eu não sei tudo. Tem coisas, tem assuntos que eu não sei. Não sei. Por exemplo, Ramon, vai falar sobre Ellen White. Eu só sei aquilo que eu leio. Eu não sou especialista em Ellen White. Eu não posso falar de Ellen White com profundidade. Agora, se me mandar falar sobre a divindade de Jesus Cristo, falar um pouco sobre o grego, aí eu posso falar. E falar bem. Fala bem, cara. A live que a gente fez sobre o nome de Jesus, o Ramon dando explicação, slide, tudo bonitinho. E assim, Ramon, cara, e assim vai um completando o outro, né? O Pedro Apolinário, cara, ele conseguiu tirar o meu ódio à língua portuguesa e aos professores de português. Ó, o Ramon aqui já falou, o Ramon já fala assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de Pedro Apolinário. Amém. Amém. Eu odiava estudar português, eu odiava estudar qualquer coisa que vinha da língua portuguesa, eu odiava. Né? Literatura, isso aqui. Pedro Apolinário, ele conseguiu quebrar um ódio desde a 5ª série. Sabe o que é isso, mano? Sabe o que é isso? E hoje, até conversando com o Ramon, eu falei, eu tô pensando em fazer letras em inglês. Muito bom. Licenciatura, tô pensando. Né? Sou formado em História, Teologia, não custa nada letras em inglês, o seminário lá tá pensando em se tornar internacional, e aí não vai custar aprender um pouquinho de inglês, a falar, né? A gente já lê, não custa nada aprender a falar. Sim. Então, assim, eu aprendi muito com os adventistas, e não foi só Ellen White. Eu acho que o que eu menos aprendi com os adventistas do sétimo dia foi Ellen White, porque o que eu aprendi com os adventistas foi estudar grego, estudar hebraico, estudar a Bíblia, estudar profecia. Apesar de não ser um grande estudioso, eu não ser um estudioso de profecia, mas aprendi que eu tenho que estudar linguística. Aprendi isso com Sérgio Monteiro, linguística. Estudar outras línguas além das línguas bíblicas, como o copta, o latim, o ugarítico. E aprendi muito sobre história do antigo Israel, do Novo Testamento com os adventistas. Então, assim, eu não sei de onde que esse pessoal tira da cabeça que só falamos de Ellen White. Tá certo que tem adventista que só cita Ellen White. Existe, infelizmente existe. Existem os membros comuns bitolados. Mas, se você conversar com um cara igual o Ramon, mano, o que ele menos fala é Ellen White. Se você sentar conversar com o Ramon sobre Trindade, meu amigo, o cara bagaça. O cara é um monstro, gente. A live de hoje não estamos trabalhando tanto isso. Se a gente pegar qualquer... Eu conheço muitos adventistas que qualquer assunto que você falar com os caras vão bagaçar. Né? Mas, assim, é um adventista ou outro que só fala de Ellen White. Mas aí os caras põem na cabeça que adventista só sabe falar de Ellen White. Ramon, a palavra está com você, meu amigo, para finalizar. Eu acho que nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, de uma maneira bem descontraída, mostrando realmente o que é o adventismo, né? O adventismo é isso aqui que nós estamos falando, né? Nós nos damos bem com todas as pessoas, todas as religiões, nós respeitamos, né? Por exemplo, se me convidarem para eu ir para o Salão do Rei da Testemunha de Jeová, eu vou com o maior respeito. Para uma igreja batista, eu vou com o maior respeito. Nós respeitamos as pessoas, né? Então, rapaz, o irmão Celso, poxa, olha, eu vou dizer o seguinte, eu ganhei um presente, viu? Faz tempo que eu não tenho notícia do irmão Celso. Eu peço para o irmão Celso deixar o número dele para eu entrar em contato, que eu perdi
o telefone dele. Meu irmão, que Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família. Irmão Celso é um grande missionário. Aprendi muita coisa com o irmão Celso, principalmente a ministrar estudo bíblico, viu? Muita coisa eu aprendi com o irmão Celso. Mas o irmão Celso... Pronto, Celcinho, entra em contato conosco na descrição do vídeo, tem meu WhatsApp, ou vai no meu canal lá, tem o meu zap na descrição do meu vídeo lá. Entra em contato comigo, você vai vir aqui na live falar sobre trabalho missionário, negão. Vai falar. Se não falar, vai tomar chibata. Termine, ô Ramon. Continue, Ramon, perdão. Pois é. Então, nós temos que mostrar isso mesmo, o que é a igreja adventista. Nós somos pessoas amigáveis, nós queremos juntar e não espalhar. Nós somos isso, respeitamos as pessoas, né? Nós somos uma igreja organizada, que se baseia na palavra de Deus. É tão organizada que eu acompanhei de perto 2 dias e meio o 60º Conferência Geral da Igreja Adventista Sétimo Dia, né? Eu tive esse privilégio, não estou falando isso, né, para me exaltar, não, porque não preciso disso. Assisti em inglês, totalmente, e para mim foi uma maravilha, porque eu penso numa pessoa, alguns anos atrás, que detestava inglês, que tinha tanto problema com o inglês, quando ia fazer uma prova de inglês, passava mal. Realmente era eu. E agora estou tendo essa facilidade. Isso tudo é para honra e glória de Deus. Eu pude ver de perto a organização que é a Igreja Adventista. Porque muitas vezes a gente, Adolfo Clay, a gente fica preso aqui naquelas nossas igrejas pequenas, né? Por exemplo, eu já fui membro de igrejas pequenas, de igrejas de médio porte, não de igrejas de grande porte, né? Mas eu pude ver, andando por aí, a grandiosidade da Igreja Adventista, que é muito organizada e está preocupada em cumprir a sua missão, que é levar o Evangelho eterno a toda tribo, nação, povo e língua, sobre toda a face da terra. Essa é a Igreja Adventista. Eu tenho pena das pessoas que acham, Ramon, que a Igreja Adventista só se resume a Ellen White, pessoas que só se preocupam em tipo assim, sabe, Ramon, às vezes meu canal lá eu não falo de Igreja Adventista, eu não falo. E volta meio alguém fala, um herege falando tal coisa. Mano, eu não tô falando com base na minha igreja, tô falando com base nos estudos que eu faço de linguística, de dicionários, de gramáticas, do que eu digo o que outros estudiosos já dizem. Mas não, porque eu, por ser adventista sétimo dia, tô falando, não tem validade nenhuma. Eu acho muito, muito, muito triste isso, sabe? Eu escuto qualquer pessoa. O Gerhard Kittel, eu só fui ter noção do Gerhard Kittel porque eu acompanhei. Olha só, eu estava assistindo uma palestra de um cara qualquer e aí eu descobri que o cara era espírita. O cara era espírita e estudava a Bíblia no grego e no hebraico. E aí ele mencionou o Gerhard Kittel e falou tão bem do Gerhard Kittel que eu falei, mano, eu tenho que ter essa obra. Aí, cara, eu descobri e aí depois eu ganhei o Gerhard Kittel de presente de um amigo dos Estados Unidos da Assembleia. E assim, esse amigo não podia doar um para mim também. Só se você começar a dar aula de grego. Eu já te falei para fazer o teu curso de latim, mas você até agora não fez, tal. Ramon, faz teu canal, Ramon. Faça teu canal. Faz teu canal. Dá umas aulas de latim pra gente, dá umas aulas de trindade. Fala um pouquinho para nós aí do como que é a vida na sala de aula. Compartilha com a gente, cara. Você tem muito conhecimento. Tem quantos anos, Barba Fosca? De sala de aula? Não, de vida. Idade. De idade? 50 anos. Aí, ó. São 50 anos de estrada, 30 de adventista, muita briga, muita cicatriz. O couro já tá até grosso aí de tanto brigar, entendeu? Compartilha isso com a gente, pô. Compartilha, cara. E você é um cara... Mais de 30 anos, viu? Eu sou adventista quando eu me batizei quando eu tinha 14 anos de idade. Dá 36 anos de adventista. Você é um cara que tem um tom de voz muito bom, uma educação, coisa que eu não tenho. Eu sou o típico troglodita pedreiro, né? Desde os 17 na construção civil. Não, mas eu vou dizer o seguinte, eu gosto dos seus vídeos porque você
redespertou em mim o estudo do grego. Fico feliz. O Mota também, cara. Nossa, quando o Sim, Mota. o Mota também. O Mota ele está se formando agora em grego. Tá. Letras grego, meu amigo, não é E brincadeira. latim. Latim, na UFG, ou UFJ, alguma coisa assim. Não, para ser mais preciso, letras clássicas, né, meu amigo? Então, e fico feliz, cara. Muita gente, por causa desse adventista herege aqui, começou a estudar grego, cara. Grego, crítica textual. Já teve gente que chegou para mim, Ramon. Eu vou me exaltar um pouquinho aqui. Já teve gente que deu testemunho para mim e falou assim: Adolfo, graças aos teus vídeos, eu pude continuar mantendo a fé no Novo Testamento, na Sagrada Escritura, porque tem muita gente hoje que fala que a Bíblia foi adulterada. E aí, quem que é um dos pioneiros na internet para falar de crítica textual na internet? O Pirata aqui. O Pirata aqui tá desde 2016, quando isso aqui não tinha ninguém falando de crítica textual na internet. Eu fui um dos primeiros. Eu fui, acho que, o primeiro canal a falar de crítica textual puramente, né? Reconstrução, Eu me comparação. lembro, eu sou membro do seu canal já faz alguns anos já. Desde Desde a época que eu 2017. morava em Timon, eu já era. Eu digo, rapaz, esse camaradazinho fala uns temas, ele estuda bem. Aí Entendeu? eles. Então, assim, aí a gente tem todo um trabalho, toda uma construção para as pessoas virem aqui, virem e falar, esse aí é só um seguidor cego de Ellen White. Pô, cara, o tanto que eu cresci na igreja, cara. Eu digo, se eu tivesse continuado numa igreja pentecostal, eu não teria o arcabouço que eu tenho hoje. Isso é devido, em partes, à igreja que eu frequento. Uhum. Que trouxe sermões, Olha, eu trouxe vou dizer o amigos. seguinte: eu participei do segundo Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica, que foi sediado na Unasp, campus Engenheiro Coelho, e olha, se eu já tinha uma grande visão da palavra de Deus, eu tive uma outra muito maior ainda. Mas eu ouvi palestras internacionais, inclusive do curador do Museu do Manuscrito do Mar Morto. Eu estava lá, eu conversei com ele. Eu tirei foto com esses grandes doutores da Universidade de Jerusalém. Eu estava lá, eu conversei com eles. Né? Poxa, olha, é sem preço, uma coisa dessa sem preço. Eu vou dizer o seguinte: muitas vezes meus alunos me perguntam, Ramon, qual foi a maior satisfação que você teve ao estudar inglês? Me comunicar com as pessoas, aumentar os meus conhecimentos, abrir a minha visão de mundo. Não tem preço, isso não tem preço. Poder ajudar pessoas, como já tive a oportunidade de ajudar dois estrangeiros que não sabiam uma palavra de português, estavam perdidos em Fortaleza. Eu tive a felicidade de pegar o mesmo ônibus que eles pegaram, então, acho que de Tianguá para cá, né, para ir em direção a Fortaleza, eu fiquei conversando com eles e eu aprendi muito com eles, eles melhoraram muito o meu inglês e eu tive a oportunidade de ajudá-los. Poxa, isso não tem preço. Ajudar as pessoas, fazer novas amizades, ter a oportunidade de ter acesso a materiais que não estão disponíveis no português, ampliar os seus conhecimentos. Poxa, isso não tem preço. Não tem preço mesmo. Eu, por causa do estudo do grego, eu comecei a ler inglês. Então, assim, hoje eu leio inglês por causa do grego, né? Leio o grego, aí o francês eu leio por causa da minha esposa. E, cara, depois do grego, inglês, francês, espanhol, isso aí Não, o professor doutor Joseni, ele diz o seguinte: quem consegue aprender grego, consegue aprender qualquer língua do mundo. Porque a língua grega, alemão é cabuloso. não, mas a língua grega ela tem a capacidade de fazer assim um boom, uma revolução na tua mente. Meu amigo, eu vou dizer o seguinte: porque é uma palavra que está bem aqui, se conecta com outro que está lá. Eu vou
para não fugir do campo visual da câmera. Está bem aqui, aí essa palavra que está bem aqui se conecta com outra que está bem aqui. Mas, rapaz, quem consegue fazer isso aí consegue aprender qualquer coisa do mundo, em termos de idiomas, né? Claro. Né? Exato. E sabe o que é engraçado, Ramon? Por exemplo, eu li os estudos do Pedro Apolinário na explicação de textos difíceis, Leia e Compreenda Melhor a Bíblia, história do texto bíblico, a gramática de grego dele, e eu ia olhar na bibliografia, nas referências, porque eu tenho o hábito de ler o livro e olhar as notas de rodapé, né? E aí eu ia olhar, cara, e o cara só citava livro em inglês, mano. Só citava livro em inglês. Eu falava, meu Deus! Aí um dia eu falei, peraí, eu vou anotar os livros que ele está citando. Aí eu percebi que ele citava com constância certos dicionários. Henry Taylor, Frederick Dunker, Liddell Scott, Moulton Milligan, Arthur Robertson. E, velho, eu falava, nossa, mano, pá. E eu fiz uma lista. E eu comecei a correr atrás desses livros. E hoje eu tenho eles, cara. Eu tenho eles. Eu tenho uma gramática de grego. Ó, se você acha que grego é difícil, eu tenho 2 gramáticas de grego. Arthur Robertson é uma gramática de grego 1.500 páginas, bicho. É aquela turminha ali, ó, um dos livros. A minha tá bem aqui, ó. Aí para não ficar muito triste, eu tenho a gramática de Moulton Milligan, 1.500 páginas grego e inglês. A minha também tá aqui, ó. E isso tudo porque um dia no passado eu li um livro de um adventista. Pois é. A nossa igreja, ela incentiva você a buscar o conhecimento, né? Examinar as escrituras, porque julgais tendo a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Além de a gente descobrir a maravilhosa pessoa que é Jesus Cristo, a gente também desperta para o conhecimento, que você tem que estudar, que você tem que estar apto para dar razão à sua fé. E a nossa fé não é Ellen White, eu já digo logo, a nossa fé é a Bíblia. Está centrada na Bíblia, em Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Certo. E que breve irá retornar com poder e grande glória nas nuvens do céu, com todos os seus anjos. Amém.